O Sidinap é um sindicato nacional. É um sindicato que existe pelo menos desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Assim como é a CONTAG, que existe desde os anos 1960. Ou seja, essa separação é necessária ser feita, a despeito do mérito. Não se trata de AMBEC, que foi criada num dia, com 3 filiados, e depois do governo anterior deu um salto para mais de 170 mil filiados. Não se trata de uma Mar Brasil, não se trata de uma Unisbras, não se trata de uma Conafer. Essa separação eu considero, presidente, importante, Vossa Excelência tem em mente, o senhor relator tem em mente. Dito isso, eu queria aqui destacar, meu caríssimo Milton, eu não passei pelo movimento sindical, vim do movimento estudantil. Mas meu primeiro emprego foi como digitador de um sindicato. Eu acompanhei a história do movimento sindical. O sindicato que Vossa Excelência, que Vossa Senhoria dirige, é um sindicato que tem uma concepção na política diferente da concepção que nós tivemos na construção do sindicalismo. É importante fazer essa separação, e eu quero explicar isso, porque eu sei que alguns colegas que estão aqui, partidários do governo anterior, eles não se afetam muito com a questão sindical, porque eles têm uma oposição histórica a direitos de trabalhadores, a organização de trabalhadores na luta pelos seus direitos. Então, talvez eles não saibam separar. Então, eu faço questão de aqui destacar. O vosso sindicato tem uma filiação com a força sindical e tem uma conjuntura e uma construção política histórica diferente. A construção que teve, por exemplo, a Central Única dos Trabalhadores e ao novo sindicalismo, desde os anos 1980. Essa primeira separação é necessária ser feita. A segunda separação, porque eu vi muitas vezes, eu vejo nas redes de alguns colegas e na narrativa que os partidários do governo anterior, que tinham uma prática de proteger betes, bilionários e bancos, é por isso que eles celebraram tanto a medida provisória que rejeitaram no dia de ontem, porque era uma medida provisória não para criar imposto para pobre, porque esse governo está isentando brasileiros que recebem até 5 mil reais, a maioria dos trabalhadores brasileiros, de pagar imposto. Medida provisória de ontem tem que dar nome. Era medida provisória para taxar bancos, bilionários e betes. Eram esses. Que o governo anterior tinha uma familiaridade, uma aproximação. Porque a segunda separação que é necessário ser feita é sobre o Frei Chico. Eu queria saber em qual a página, a linha do inquérito da Polícia Federal que faz alguma alusão ao Frei Chico. Alguma referência a ele. O senhor já disse aqui, senhor Milton, qual era o papel que ele desempenhava no sindicato, que não era um papel de direção no sindicato. O segundo, eu vejo tratarem com ironia a denominação do Frei Chico. Eu vou explicar para vocês porque o nome dele é Frei Chico sem ser. É porque este é um militante político que é responsável por uma das maiores conquistas que o Brasil teve nesses 200 anos de história, a democracia. A democracia que tentaram derrubar em 8 de janeiro de 2023, com o ápice de um processo de tentativa de golpe de Estado. Era Frei Chico, porque durante a ditadura não podia se utilizar o nome, porque era perseguido. Porque durante a ditadura não se tinha direito a habeas corpus, porque durante a ditadura não tinha o direito constitucional ao silêncio. E alguns talvez não queiram o direito constitucional ao silêncio porque tem saudade de resolver as coisas no pau de arara. Nós conhecemos o caminho da ditadura e foi Ulisses Guimarães que nos disse: maldita todas as ditaduras, que leva os verdadeiros patriotas para o exílio e para o cemitério, como a ditadura que teve aqui no país fez. Então é importante dizer, porque o nome dele é Frei Chico, e é importante dizer, e eu quero aqui desafiar, qual a relação, qual a citação, o inquérito que tem o nome de Frei Chico. O segundo é sobre números concretamente, senhor Milton. Esse gráfico aqui aponta o número de filiados do Sidinap no governo passado, porque a tese aqui é que o Sidinap, não é, senhor Milton, teria se beneficiado da presença em seu quadro de direção do irmão do presidente da República. Olha só o benefício aqui nos números. Pois bem, olha o benefício que alegam. Em 2019, governo anterior, houve um salto no número de filiados do Sidinap de menos 4% para 1%, mais de 2 mil filiados. 2020 para 2021, mais 52 mil filiados. 2021 para 2022, mais 73 mil filiados. 2022 a 2023, mais 77 mil filiados. Aí começa o governo de Lula, em 2023. 2023 para 2024, caiu 17 mil filiados. 2024 para 2025, caiu 41 mil filiados. Que danado de benefício é esse? Que quando o irmão do cara que é alegado aqui assume a presidência da República, o número de associados reduz. É uma história que não cabe em si. Só cabe uma coisa: tentar trazer para cá aqueles que investigaram. Hoje teve a operação da Polícia Federal.
coordenada pela Controladoria Geral da União. Aquele Controlador Geral da União que esteve aqui na frente e que muitos aqui tentaram criminalizar. E que respondeu à altura, sobretudo quem se omitiu das fraudes do INSS. Entre outros, o Ministério da Justiça do governo passado e o titular da pasta. Quem coordenou a ação de hoje foi a CGU junto com a Polícia Federal, o CGU que esteve aqui na semana passada, que respondeu todas as perguntas. O CGU que desmontou e desbaratou a fraude e o esquema de corrupção que tinha no INSS. Porque a Polícia Federal e a CGU desse governo são, de fato, órgãos autônomos. Não tem nesse governo presidente da República dizendo para ministro da Justiça que vai demiti-lo do cargo se filho do presidente da República ou irmão do presidente da República estiver sendo investigado. Nesse governo não tem. Não tem nesse governo ministro da Justiça que se demita, dizendo que teve obstrução às suas investigações e à condução das investigações. Não tem nesse governo presidente da República para demitir superintendente da Polícia Federal, como foi feito no passado com a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Nesse governo não tem. Porque esse governo investigou, responsabiliza culpados e ressarce. Não fica esperando, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como diz a poesia de Raul Seixas, que os aposentados não sejam ressarcidos como foi no passado. Tem mais de 3,5 milhões de aposentados que vão ser ressarcidos pelo governo. 2,7 milhões já aderiram. Tem sido essa a postura e o encaminhamento deste governo, e é esta a diferença. Nós queremos ir a fundo sem tergiversação. Me parece, e falo isso para concluir, senhor presidente e senhor relator, que às vezes eu fico pensando aqui, meu caríssimo companheiro Paulo Pimenta, que quer desviar o foco das investigações. Quer caminhar para... Às vezes fica me parecendo, meu caríssimo relator, que falam tanto do Frei Chico para não chegar no Américo Monte Júnior, para não chegar no Felipe Gomes, para não chegar no Anderson Cordeiro, para não chegar no Igor Della Crode, para não chegar no Luciano Fracaro, para não chegar no Fernando Cavalcante, para não chegar nos playboys de luxo que no governo anterior se encastelaram nos esquemas do INSS, fraudaram o INSS e roubaram, de fato, os aposentados. Concluo dizendo, presidente, reitero o que tenho dito em todas as sessões do CPMI. Esse esquema de corrupção não começou em nosso governo, mas esse esquema de corrupção está sendo desbaratado neste governo, porque este é um governo em que CGU, Polícia Federal e órgão de controles são respeitados e têm autonomia devida.